Olá, boa noite a todos, todas e todos. Muito obrigado pela participação. Já temos muita gente aqui entrando na sala. Hoje começamos um pouco mais tarde, às 19 horas. Vou passar aqueles recados de sempre, né? Quem não quiser aparecer na câmera, por favor, desligue a câmera, porque vai ser filmado, vai aparecer no YouTube, nas redes sociais, né? Mas, por favor, quem não se incomodar com isso, deixa a câmera ligada para a gente, muito melhor a gente estar vendo as pessoas olho no olho, né? Sentir aquele calor humano, né? E, inclusive, eu acabei de ver os vídeos, a gente não vê as pessoas mesmo, então não tem problema, mas pelo menos a gente está vendo vocês. Esse ciclo de webinar é uma iniciativa da pós-graduação em Paisagismo Ecológico, que montamos eu e a Cecília, né? Já estamos na terceira turma acabando e começando a quarta, e nos adaptando às questões, né? Vamos disponibilizar a pós-graduação online, né? A gente vai dar mais detalhes uma vez que a gente vai formalizar esse processo, né? Só para lembrar, é um programa montado de uma maneira completamente ecológica, um pensamento sistêmico, né? Completamente alinhado com o que tem de mais recente em termos de ensino, de pensamento crítico para fazer a cidade e o planejamento do território. Temos 6 departamentos da PUC reunidos, né? Direito, Ciências Sociais, Biologia, Arquitetura, Urbanismo, Engenharia, entre outros, né? E ainda temos professores das universidades federais e alguns convidados internacionais, né? Então, é um programa que vai partir do macro, do micro, do pequeno, do grande, da questão das escalas, da questão dos instrumentos territoriais e da gestão, né? Então, estamos muito felizes de poder, enquanto estamos todo mundo em casa pensando sobre, né, nosso devir, de poder providenciar esses episódios, esses webinars. Hoje temos uma dupla muito especial mesmo, pessoal, que eu vou deixar a Cecília apresentar, inclusive. Boa noite, Cecília, boa noite, Cláudia, boa noite, Marquito. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, já fechando o segundo mês, né? E com uma dupla de 2 campeões aí que passaram para o front das políticas públicas, né? Começaram na agricultura urbana, a revolução dos baldinhos, enfim, com pequenas ações e hoje estão aí trabalhando de fato para melhorar, né, com políticas públicas. Então, aí eles vão hoje compartilhar as experiências deles, que eu acho que é muito importante a gente entender como é que todos nós podemos fazer diferença, que foi como a gente terminou nosso webinar da semana passada, né? Acho que a gente realmente tem que se empoderar, né? E saber que a gente pode, cada um de nós tem um potencial gigantesco. Se todos nós usarmos o nosso potencial e atuarmos em rede, articulados, a gente ganha poder. Se a gente ficar na sua seara ou ali reclamando, a gente não acontece nada, né? Então, acho que muito do que aconteceu nesse... Fala, Pierre. Então, eu acho que é muito legal estar aqui com vocês. Hoje eu estou com 2 queridos meus, a Cláudia Visoni, que é lá da Horta das Corujas, né? É a mentora lá do Hortelões Urbanos, que é uma rede que ela vai falar, né? Um grupo no Facebook que a última vez que eu vi eram uns 90, mais de 90 mil, né, Cláudia? Pessoas a gente envolvidas. está meio estabilizado. Está meio estabilizado, Acho que você que está sem tempo de atuar. Mas, e o Marquito, que assim, eu conheci o Marquito por conta da Revolução dos Baldinhos, porque foi uma pesquisa que eu fiz há uns anos atrás, me encantei quando eu descobri o trabalho, acabei indo para Floripa, fui visitar, e aí uma amiga comum me levou lá no gabinete dele, e aí a gente se conectou, deve ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos, por aí. E de lá para cá, enfim, eu venho acompanhando muito de perto o trabalho do Marquito, e aí ele deu a honra de estar aqui com a gente hoje à noite, né? Saiu da sessão da Câmara correndo para cá, entrou no último minuto agora. Então vai ser muito bom a gente ter aí esses 2 ativistas, enfim, que realmente estão fazendo diferença em São Paulo e em Florianópolis, e inspirando todos nós. Então, eu vou passar, vai ser a mesma dinâmica de sempre, 15 minutos para cada um, e depois a gente vai entrar numa conversa, vocês já podem ir fazendo perguntas e tal, que a gente vai passar para, enfim, tentar organizar todas as questões que eles tiverem,
e depois a gente vai até às 8h30 hoje, porque a gente começou um pouco mais tarde. Só complementar que para tirar o certificado no final, né? As pessoas têm que colocar o nome. Já estou vendo que todo mundo já é acostumado, já foi colocando o nome. Mas é bom colocar só para a gente poder acompanhar e saber onde vocês vêm. A gente fica muito feliz de ver tanta gente de tantos lugares assim do Brasil e até da América do Sul. Assim, é o nome, se vocês quiserem botar o nome, a instituição que vocês estão e a cidade, é muito importante também, porque a gente fica vendo qual é o universo, né, das pessoas que a gente está convivendo hoje. Cecília, você lembra quando a gente pedia para as pessoas botar uma espécie também de planta, né, que você identifica, que você representa? O que você acha de todo mundo também colocar? Cada um escolhe uma espécie com qual se identifica. A sua espécie. Com a embaúba. Vou botar depois aí. Vamos começar? Vamos. Vamos? Cláudia? Sim, estou aqui. Seu som tá ruim. Chega mais perto. Chego mais perto. Agora tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Gente, para mim é um super prazer estar aqui. Já conheço a Cecília e o Pierre há um tempinho. Já recebi visitas da turma aí da PUC do Rio de Janeiro, lá na Horta das Corujas. E então é muito legal, muito bacana o trabalho que está sendo feito. E para mim é uma super honra estar aqui para conversar e contribuir. Eu vou contar para vocês como é que eu vim parar aqui agora e falar sobre agricultura urbana e políticas, né? Políticas públicas e outras políticas. Eu sou jornalista e serei para sempre. Eu sou ambientalista desde criança, na verdade. Eu sou permacultora e agricultora urbana. Eu comecei a plantar na minha casa em 2008. Isso tudo eu vou ser para sempre. Tenho o maior orgulho de ser principalmente agricultora. E atualmente eu estou codeputada estadual pelo mandato coletivo da bancada ativista na Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? Bom, vou falar rapidamente, né? O que me motivou a criar uma horta na minha casa foi a percepção da proximidade do colapso. Só que a gente estava em 2008 e naquele momento falar disso, as pessoas inclusive ficavam bravas. Então, até recentemente, até esse colapso aqui mais recente, né? Porque o anterior foi o da crise dos caminhoneiros, que foi rapidinho, a greve, e o anterior foi a crise hídrica, e agora a gente vai, né, tropeçando de colapso em colapso, mas esse está sendo grande, né? Até esse momento, comentar isso levava as pessoas a um processo de negação e até de raiva assim, da gente muito forte, então eu dava outras razões. Mas eu me dei conta de que a capacidade, o conhecimento da produção de alimentos para consumo próprio estava se dissolvendo na sociedade à medida em que as gerações mais idosas estão deixando o planeta. E eu, como jornalista, resolvi, é o que eu faço até hoje, vou fazer pelo resto da minha vida, aprender o máximo que eu posso para transmitir o máximo que eu posso imediatamente, né? Então, quando eu comecei, achavam que eu estava maluca, e eu comecei sozinha, achei que só eu que tinha tido essa ideia no mundo, não sabia que a ONU também estava pensando nisso, e um monte de gente, enfim. Em 2011, eu comecei a encontrar a turma. Em 2012, junto com outra jornalista, que é a Tatiana Askar, a gente criou... eu não trouxe um PowerPoint aqui para vocês, tá? Então, eu vou citando coisas, vocês podem ir pesquisando, ou anotando, ou entrando nas páginas mesmo e pesquisando, e depois me perguntar detalhes. Então, a primeira coisa que eu vou citar é o Grupo Hortelões Urbanos, que existe no Facebook desde 2011, que tem mais de 80 mil pessoas, são 81 mil pessoas. A gente andou crescendo assim exponencialmente, aí a gente atingiu um platô, tem gente que passa muitos anos no grupo, aí sai, aí volta e tudo mais. Não é um movimento, é um ponto de encontro nas redes sociais para unir pessoas que têm interesse em cultivo doméstico de alimentos ou comunitário, tá?
funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês. Se você tiver dúvidas, angústias, experiências para compartilhar, entra lá que em 5 minutos você vai receber muito feedback. Dentro do grupo surgiu a ideia de, no começo eram mais pessoas de São Paulo, hoje em dia a gente tem gente do Brasil inteiro e até brasileiros do exterior e até uns argentinos, uns chilenos, uns espanhóis, enfim. Mas surgiu no começo a ideia, a gente tinha uma concentração maior de pessoas de São Paulo, a ideia de fazer uma horta comunitária e a gente começou a planejar essa horta dentro do grupo e essa horta foi inaugurada em 2012, que é a Horta das Corujas, que vai fazer 8 anos agora em setembro e está lá muito bem, obrigada. A partir desse momento e da conversa nos hortelões e da experiência da horta numa praça pública da cidade, outras pessoas que já estavam fazendo coisas semelhantes ou que tinham vontade, começaram a se articular e se unir. E hoje em dia a gente tem uma união de hortas comunitárias de São Paulo, que já tem umas 15 hortas, mas não são todas, né? Tem gente que não participa da união, mas mais ativas tem umas 15 hortas, e a gente vai se organizando não só para dar apoio uns aos outros, porque não é fácil fazer horta em espaço público, como também para se articular politicamente, né? Então, nesse momento de pandemia, e a gente se conecta com outras redes, inclusive as redes das periferias de agricultura periurbana, a gente se une quando alguma horta está ameaçada, todo mundo se une e vai fazer pressão junto. A gente já teve algumas vitórias, inclusive de hortas que... Teve uma horta, a horta da City Lapa, que começou num terreno baldio, que era um ponto viciado de depósito de lixo, e enquanto ele tinha rato, pneu, sofá, ninguém se incomodava. Quando aquilo se tornou uma horta, algumas pessoas da vizinhança começaram a se incomodar e foram pedir para a prefeitura para retirar a horta. E aí a gente se organizou, se articulou, reclamou tanto que a horta está lá até hoje, né? Então, assim, é uma rede de apoio político a isso. Bom, em 2014 veio a crise hídrica, eu sou uma das criadoras do movimento Cisterna Já, que existe também. Se vocês entrarem Wikiversidade Cisterna, vocês vão chegar numa página que ensina muito sobre resiliência hídrica, tá? A Horta das Corujas, a União de Hortas, tudo isso tem página nas redes sociais, Instagram e Facebook. E estava lá, eu cuidando das minhas hortas, fazendo minha permacultura, achando que eu já estava dando a minha contribuição, quando em 2018 o pessoal da Bancada Ativista, que é um movimento de renovação política, estava com o plano de lançar uma candidatura coletiva a deputado estadual em São Paulo e estava conversando com vários e várias ativistas, entraram em contato comigo. Eu achei a ideia incrível, porque é uma maneira da gente se infiltrando na política. A Bancada Ativista surgiu pela percepção de que quem está nos territórios e junto às comunidades fazendo política no dia a dia mesmo são os ativistas, e os ativistas não estavam até aquele momento, né, agora estão muito subrepresentados, não estão nas instâncias, nos espaços de poder. Então, a gente fez uma campanha coletiva em 9 codeputados, nós nos elegemos, recebemos 150 mil votos, nós fomos os 10º colocados na Assembleia Legislativa e, atualmente, a gente ocupa uma cadeira de deputado. A gente tem a Mônica como a nossa porta-voz, ela é a deputada oficial, mas a gente atua como um coletivo nesse lugar de deputado, né? Então, agora eu vou passar para a segunda parte. Já contei como é que eu cheguei aqui. Como é que é essa história da política pública e da agricultura urbana, né? Bom, eu preciso contar para vocês que eu sou anarquista. Eu entrei nesse rolê e avisei todo mundo muito para hackear. Eu não tenho, assim, uma crença de que
o Estado vai resolver todos os problemas, embora eu seja muito contra essa ideia do neoliberalismo, do Estado mínimo. A gente precisa do Estado, como a gente está vendo agora na pandemia. Quem está segurando as pontas é o SUS, e o nosso Estado vem sendo sucateado, etc. Espero que essa crise seja um ponto de inflexão, mas, dito isso, eu sou anarquista, eu não acredito que a mudança no mundo ela vai acontecer assim. Se escreve uma linda lei e pronto, todos os problemas estão resolvidos. Até porque o processo ele precisa começar de baixo. Assim, eu acompanho o movimento ambientalista já faz muitas décadas e em alguns momentos eu tenho a impressão que os ambientalistas e as políticas foram um pouco se descolando do imaginário da sociedade. Eu acho que a gente perdeu um pouco o bonde e perdeu um pouco a capacidade de conversar com a grande parcela da população. Tanto é que políticos que dizem que meio ambiente não serve para nada e que pretendem acabar com os controles ambientais são eleitos. A gente está nessa situação, não é que eles chegam lá e aí fazem algo que é surpreendente, né? O atual presidente, ele disse que ele ia acabar com as proteções ambientais, e é o que ele está fazendo, infelizmente. Isso significa que essa ideia tem uma ressonância na sociedade, e é aí que a gente tem que atuar. E mesmo estando lá dentro, o que eu faço principalmente é essa política de base. Então, de novo, estou muito feliz de estar aqui conversando com tanta gente nesses quadradinhos lindos, porque todos nós temos que nos unir e ir disseminando e conversando e dialogando com a sociedade para que a compreensão do grande buraco onde a gente está se metendo ela seja mais disseminada, porque senão a gente não vai conseguir mudar isso. Bom, eu ainda tenho 5 minutos e aí vamos começar a falar de lei, né? As pessoas leigas, em geral, acham que a função de um deputado é ir lá e escrever um monte de leis, né? Ou de um vereador, ou de um senador, ou de um deputado federal e tal, e aí as coisas começam a se resolver. Tanto é que no meu inbox eu recebo assim, dezenas de sugestões. Por que vocês não fazem uma lei sobre... Eu vou contar um pouco da situação da Assembleia Legislativa de São Paulo, que talvez não seja tão diferente de outras assembleias legislativas. No Brasil, se acostumou a pensar que o político bom é aquele que faz muito projeto de lei, né? Então, a gente tem pessoas que se especializam em fazer projeto. Uma coisa é você escrever um projeto de lei. Se você quiser protocolar 100 projetos de lei por dia, você pode. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma regra não escrita de que a Assembleia, assim, ela vota, sobretudo, projetos do Executivo, que são os projetos do governador, que ele precisa de ajustes nas normas e no funcionamento do Estado para conseguir governar. Então, a maioria dos projetos que vão ser votados é isso. Projeto de deputado, tem lá um acordo de que é 1 por ano por deputado, né? Isso quando rola. Nós, no mandato coletivo, e você, se você é da oposição, então, aí você vai para o fim da fila, né? Nós, no mandato coletivo, até agora, protocolamos vários projetos de lei, mas ainda nenhum chegou a ser votado, né? E nós somos 8 co-deputados agora, né? Nós éramos 9 e uma delas mudou de país. Se eu recebo dezenas e os meus colegas recebem dezenas, nosso mandato recebe centenas de projetos de lei por ano ou mais, ou quase 1000. Então, assim, o funil é muito grande, né? Então, essa esperança de ir colocando normas e mais normas e assim resolver os nossos problemas, ela não vai rolar muito, até porque a legislação brasileira ela é tão complexa que ela é um palimpsesto, né? Aquela coisa das camadas que vão se colocando e as leis não caducam, e existem milhões de leis que são contraditórias e existem milhões de leis que estão lá muito bonitas no papel, mas que não tem dotação orçamentária, não tem dinheiro para implantar o projeto que está previsto naquela lei. Então, aquela lei fica um papel morto, né?
Mas isso não significa que a gente não tenha que tentar. Mas existem outras coisas para elas serem feitas, que é, assim, ocupar esses espaços, né? Então, assim, a gente precisa... assim, é muito complicado entrar na vida política, mas a representatividade no Brasil precisa ser aprimorada. A gente tem uma casta de políticos que são filhos de políticos, netos de políticos, que sabem como funciona essa máquina e que estão aí há gerações e, em alguns casos, séculos. E a população mesmo está muito subrepresentada nesses espaços. Então, é muito importante. Esse ano a gente tem eleições municipais, que inclusive hoje foi anunciado que elas são adiadas, né? A essa altura do campeonato, acho que só pode concorrer quem está afiliado a algum partido, mas eu vou deixar aqui o convite para que as pessoas se organizem, que elas se unam, que elas façam coletivos, que elas deem um jeito de começar a adentrar. Porque estando lá dentro, eu me sinto muito, e quem conhece agroecologia vai entender, eu me sinto muito uma formiga. A formiga é uma espécie pioneira que chega num solo degradado, duro, que nem uma laje, onde ninguém mais consegue sobreviver. A gente está chegando lá. Para as minhocas e o solo está fértil, ainda falta muito. E a gente precisa de mais formigas construindo formigueiros para a gente realmente mudar o sistema. E uma das funções principais do nosso mandato é a pedagogização das coisas. É o que eu estou fazendo aqui, contando para vocês como é que funciona lá, balizando as experiências e fazendo esse convite para que a gente aumente essa onda de, não vou falar renovação, porque a renovação recentemente, inclusive, aconteceu no Brasil por um lado péssimo, né? Uma onda de regeneração da política, né? Uma ferramenta muito interessante, mas eu não vou entrar aqui agora, são as emendas parlamentares, que teoricamente é um dinheiro que os deputados podem dispor. Se alguém me perguntasse se eu acho que tem que existir emenda parlamentar, eu diria que não, porque elas, em geral, são... passei 1 minuto, mas eu já estou acabando, tá? Em geral, elas são usadas da pior maneira possível, mas a gente está lá tentando, inclusive, prototipar políticas públicas a partir de emenda parlamentar. Para terminar, eu queria dizer que política é a gente cuidar do interesse comum, né? A política não é só a política institucional. Então, quando eu estou lá na horta, trabalhando, quando eu estou conversando aí com os meus amigos das redes de agroecologia, nós estamos fazendo política com o P maiúsculo. E a gente tende a achar que o parlamentar pode tudo e nós, as formiguinhas pequenininhas, ativistas, podemos nada. E a cada dia eu começo a perceber que, na verdade, é o oposto. A mudança que a gente precisa não vai vir dessas estruturas encarquilhadas. Ela vai vir dessa base que é construída pelos movimentos, pelos coletivos e por quem está por aí, literalmente com uma picareta na mão, quebrando o pavimento e fazendo, eu vi outro dia, jardim de chuva lindo que foi feito, fazendo horta, fazendo jardim de chuva e trazendo um novo paradigma de vida para as nossas cidades e para a sociedade. É isso aí, gente. Estou aqui ansiosíssima para ouvir o que o Marquito vai falar, que ele está fazendo um trabalho lindo lá, e depois a gente continua conversando. Obrigada, Cláudia. Muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para a gente refletir daí e a gente discutir daqui a pouco. Marquito, está contigo. Beleza. Obrigado, Cecília. Poxa, uma alegria estar aqui, né? Depois de um dia super longo aqui que a gente teve. Depois eu posso falar um pouco mais das atividades parlamentares, mas também das atividades ativistas que a gente tem feito, né? E, uma satisfação estar aqui também, né, com a Claudinha, que para nós é
É como se fosse, eu tivesse uma conexão, assim, daqui de Floripa a São Paulo, a gente está sempre com muita gente conectada entre a gente também, né? Então, e a gente tem feito parte de um mesmo grupo político ali próximo ao PSOL, ao Ocupa Política, então a gente tem se encontrado em outros lugares nessa perspectiva, né, de ocupar a política numa perspectiva de querer transformar aquele lugar, né, de querer hackear esse espaço de poder, de querer encontrar naquele lugar também uma forma de estar trabalhando em prol das pessoas, de todas as formas de vida e contra a exploração e a destruição. Então, é esse espaço, né? Mas queria me apresentar para a galera que está aí. Eu sou, de formação, eu sou engenheiro agrônomo, me formei no Centro de Ciências Agrárias, na UFSC, e tive a oportunidade de estudar naquela escola, do qual, desde o início da graduação, eu já entrei assim, na agronomia com essa perspectiva mesmo de trabalhar com agroecologia, com agricultura orgânica. Não entendia muito bem com permacultura, que tinha conhecido recente. Então, venho de uma família de ex-camponeses, né? O meu pai também veio de uma região do interior do estado, próxima de Florianópolis, mas minha mãe também era de um bairro que era rural e que a cidade cresceu e engoliu, né? Então, também isso esteve muito próximo e me fez acreditar, assim, essa questão da ecologia com a agricultura, para mim, me fez estar ali. Então, tive a oportunidade de, ao chegar no Centro de Ciências Agrárias, encontrar o CEPAGRO e poder fazer uma grande caminhada com o CEPAGRO, né? Como estudante, bolsista, pesquisa e depois como profissional. 10 anos eu trabalhei enquanto profissional no CEPAGRO. E isso me construiu, assim, né? E nos construímos conjuntamente com um grupo que hoje ainda continua. O CEPAGRO é uma ONG, tem 30 anos de existência agora e atua no campo da agroecologia, no campo e na cidade, né? E todas as interfaces que isso constrói. Uma grande referência hoje na América Latina e até no mundo do ponto de vista da agroecologia, né? Nesse sentido, eu me aproximei muito. A gente começou a discutir a agroecologia do ponto de vista da agricultura urbana já lá em 2003, com inspiração na agricultura urbana de Belo Horizonte, da Rede e do Rio de Janeiro, da SPTA. A gente constituiu esse trabalho e na agricultura urbana, como a gente veio da escola ali do Centro de Ciências Agrárias, para nós a agricultura urbana iniciava com a gestão de resíduos com a compostagem, né? Porque no campo a compostagem era a base para a agricultura ecológica e lá se tinha os estercos dos animais, os restos culturais, e por exemplo, na cidade nós tínhamos o nosso resíduo orgânico, que não fazia sentido nenhum esse resíduo orgânico ir embora e não virar composto. Então, a base da agricultura urbana no CEPAGRO era a compostagem do método UFSC, que a gente começou esse trabalho nessa perspectiva. A gente se aproximou, então, do campo da gestão de resíduos, da limpeza urbana, né, de pensar a cidade. Nos aproximamos do debate da segurança alimentar, quando se começou a construir a política de segurança alimentar desde das oficinas do Talher, depois virou o Fome Zero, depois veio os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente também construiu um movimento ativista ligado ao Slow Food, né? E posteriormente a gente andou para os espaços de combate aos agrotóxicos. Então, esse campo que eu estou mostrando, né, que tem a ver com segurança e soberania alimentar, que tem a ver com a questão do slow food, com esse diálogo com a gastronomia e a produção de alimentos, né, que tem a ver com a relação da gestão de resíduos para a agricultura urbana. Então, e o próprio tema da agricultura urbana e as suas múltiplas facetas, vamos chamar assim, ou as múltiplas tipologias, acabaram nos construindo enquanto essas múltiplas ações, né? E aí o projeto Revolução dos Baldinhos foi um grande símbolo disso, né? E uma grande referência disso, porque surgiu de uma epidemia. Olha só que loucura, né? Muitas pessoas contaminadas com doença de rato, inclusive com um pico de mortes com essas doenças, e a solução foi encontrada na compostagem. Né? Olha que antagônico. Em geral, ninguém quer fazer compostagem porque vai atrair rato. E a resposta para uma epidemia de ratos foi fazer compostagem. Né? E fazer compostagem porque se observou na prática da agricultura urbana daquela comunidade, onde se tinha compostagem, não tinha lixo na rua jogado, tinha se diminuído os ratos. Nessa perspectiva, surgiu um modelo de gestão comunitária que foi construído junto. Ninguém chegou com uma ideia pronta e implementou. Nós, o CEPAGRO, as organizações comunitárias, as pessoas daquela comunidade construíram juntos
aquela metodologia, né? Então, nessa perspectiva, a gente começou a ganhar muita repercussão também, né? De falar de gestão de resíduos, de falar da periferia, de falar de saneamento ecológico a partir da gestão local, da gestão social, das relações que se tem num território, né? Com a agricultura urbana e gestão de resíduos. E aí a gente fiz o mestrado em agroecossistemas, sistematizando essa experiência, que deu origem ao segundo colocado no Prêmio Tecnologia Social como da Revolução dos Baldinhos, e que deu origem depois a um projeto de pesquisa da Fundação de Pesquisa do Estado de Santa Catarina, que sistematizou também os pátios descentralizados de pequeno porte para a gestão de resíduos, que deu origem depois a uma instituição normativa do CONAMA, que fala da gestão de resíduos orgânicos, da compostagem a partir da gestão de resíduos orgânicos separados na origem nas cidades, né? E aí, também nessa perspectiva do que a Claudinha colocou, chegou o momento que a galera botou pressão, vamos se candidatar. Também vinha com esse desejo, porque a gente ia batendo nesse espaço. Fui candidato, fui o segundo mais votado da cidade, que menos gastou dinheiro, a gente gastou quase nada na campanha. E a gente está fazendo um mandato que tem como princípio a ecologia e a justiça social, né? O espaço parlamentar em Florianópolis ele é composto por 23 vereadores, né? Diferente de deputado estadual, de repente, lá de São Paulo, mas as nossas emendas parlamentares elas são muito baixas, né? Teve um ano que foi de R$100 mil, depois foi R$200 mil, agora R$300 mil. Então, e as nossas emendas têm sido destinadas para as ações ligadas à ecologia e justiça social, né? Então, a gente tem colocado alguns projetos muito bacanas, né, Cecília, que estão sendo referências. Então, o primeiro deles, a gente aprovou a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. A gente aprovou a lei que não permite o envio dos resíduos orgânicos para o aterro sanitário, que obriga a reciclagem através da compostagem e biodigestão, de forma gradativa, posso falar dela. A gente aprovou a lei da Zona Livre de Agrotóxicos para a Ilha de Santa Catarina, o território de 97% da cidade. A gente aprovou emendas na diretriz orçamentária, o programa 116, que é Agroecologia e Segurança Alimentar, né? Que fala justamente de abrir um espaço orçamentário para que as secretarias e os técnicos das secretarias pudessem colocar o tema da agroecologia como um tema previsto para orçamento, para deslocar orçamento. Então, isso foi bem importante, né? A gente tem alguns outros projetos protocolados que estão em tramitação, como o projeto da garantia da biodiversidade e a polinização urbana através das abelhas nativas, né? Das abelhinhas sem ferrão. A gente tem alguns ligados aos resíduos sólidos, né? Um deles é o pagamento por serviço ambiental urbano, né? Que já é algo consolidado na gestão de resíduos, mas ele pode, inclusive, a gente fez uma emenda agora na diretriz orçamentária, vamos ver se aprova, mas de aplicar uma política municipal de pagamento por serviço ambiental urbano, que daí vai não só para a gestão de resíduos, mas para outras atividades. Por exemplo, as soluções baseadas na natureza poderiam ser para drenagem, para outras questões, né? A gente vem discutindo a questão que a gente aprovou uma emenda na nossa, vamos chamar assim, na nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica, e conseguiu atribuir a natureza como sujeito de direitos. Aquele debate feito sobre a sociedade do bem viver, amparado com a visão da cosmovisão a partir do planeta enquanto um organismo vivo, né? Pachamama, Gaia, e assim por diante. Então, a gente aprovou também essa lei e todas elas estão em processos de implementação, né? Esse jogo, a lei, ela pode ser uma letra morta, como a Claudinha falou, porém ela pode ser também um instrumento, quando construído com bases sociais, com tecido social, ela vira um instrumento de construção de política pública, né? Então a gente também tem esse processo de construir as leis. Como que um vereador de oposição da esquerda, nesse momento super complexo da política brasileira, consegue aprovar esse projeto? E olha que eu sou de oposição e isso me engessa pra caramba, me traz um monte de problemas, mas a gente consegue fazer um debate muito qualificado na Câmara com os vereadores para mostrar a perspectiva da importância dessas legislações. E isso também não é uma questão sozinho, o Marquito falando, mas é um tecido social que acaba dialogando e criando esse espaço de interconexão e ocupando essas rachaduras do sistema de qual está realmente super rachado, né?
Então, nessa perspectiva, a gente tem outras questões para falar aqui com vocês na construção de uma cidade que a gente fala boa, limpa e justa, né? Nesses pontos. Aí, claro, a gente tem outras temáticas, como a questão... Hoje eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Pesca, Maricultura e Agricultura e a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero. Também sou presidente da Frente Parlamentar em prol do saneamento básico e em prol das unidades de conservação, né? E a gente tem uma luta muito grande, assim, do ponto de vista desse equilíbrio entre a justiça social e a ecologia, né? Então, é bem desafiador para nós, né, estar nesse lugar, é bem desgastante para nós que somos ativistas, que temos uma vida muito mais pautada na prática diária, né? Então, a gente não descolou dessa prática, porque estamos aqui, vivo numa casa com saneamento ecológico, banheiro seco, telhado verde, um privilégio de ter um quintal, né, de ter sido uma casa autoconstruída e mantendo essas relações, esses laços, né? Até falando hoje, por exemplo, hoje a gente já acordei 6 da manhã porque tinha uma máquina destruindo as dunas aqui da Praia do Campeche, a gente está numa luta gigantesca, uma estrutura super rígida tu não consegue furar o bloqueio, né? Os caras fazendo sacanagem dia e noite. Aí depois a gente está iniciando uma horta com a população em situação de rua que está num alojamento aqui no centro. Depois a gente foi lá numa cozinha comunitária. Então, nesse momento de pandemia, a gente viu as redes solidárias super ativas e a agroecologia, a agricultura urbana e a segurança e soberania alimentar têm sido respostas super rápidas para esse momento, e a sociedade é quem está respondendo. A prefeitura não conseguiu, apesar da prefeitura ter um programa de agricultura urbana decretado, ela não conseguiu dar esse passo adequadamente enquanto instituição pública. Ela está muito mais comprometida com outras causas, com as outras questões, né? Muito mais comprometidas em garantir o processo agora de uma nova eleição que está vindo, de fazer obras, do que comprometida com essa nossa visão sistêmica, né? Onde a ecologia está no centro desse processo, né? E que necessita a gente ter ações práticas, né? Eu tenho sido provocado por um grupo, são vários grupos de trabalho aqui na cidade, para, por exemplo, criar um grupo de trabalho para discutir o orçamento à luz da ecologia. A gente quer fazer isso, né? A gente também tem sido provocado para criar um grupo de trabalho para discutir uma política, um plano para as mudanças climáticas nesse ambiente do qual a gente está, nesse território, que é um território insular, que tem sido super super afetado com os eventos extremos climáticos, né? Então, assim, e é legal esse mandato porque ele dialoga muito com as universidades, dialoga muito com as lideranças comunitárias, dialoga com as lideranças religiosas, né? Então, tem sido muito legal essa experiência, assim, espero muito a gente conseguir ampliar essa nossa perspectiva, e tenho certeza que a gente está fazendo uma travessia no momento desse modelo democrático que é totalmente falido, né? Os espaços hoje de poder são totalmente falidos na nossa visão sistêmica, né? Porém, eles são espaços em disputa ainda, a sociedade está em disputa. Portanto, ocupar os espaços, e o parlamento é um deles, e de repente uma prefeitura em algum momento é um deles, um estado e, quiçá, uma nação, a gente precisa fazer isso, porque senão quem está lá não tem nenhuma percepção ecológica e de justiça social para suas implementações. Isso não está na ordem do dia, muito pelo contrário. Isso é alvo de ataque e de, vamos chamar assim, de exploração, né? Então, por isso a gente está nessa construção. Passei muito meu tempo, Cecília. Pierre que está controlando. Não, eu estou só ouvindo. Eu acho que uns 2 minutinhos ainda, tá tranquilo. Tá. Pode ir, então é isso, pessoal. Falei bem rapidamente para a gente também iniciar dar essa introdução. Aqui na cidade as coisas acontecem muito por conta dessas organizações. Então, tipo, a agricultura urbana, eu percebo que tem uma influência muito grande do CEPAGRO, de todos esses quase 15 anos de trabalho do CEPAGRO na cidade, que mobilizou muito. Tem muitos atores da sociedade, funcionários públicos nas diferentes secretarias. Então, a gente porta as práticas integrativas complementares em saúde, incorporaram as plantas medicinais, mas também a horta nos centros de saúde e na comunidade como um instrumento, um elemento, uma prática integrativa e complementar em saúde, na promoção da saúde.
As hortas escolares, essa gestão do prefeito Gem, infelizmente, abandonou o programa de horta escolar. A gente está tentando restabelecer, mas, mesmo assim, as relações que se tem nos territórios lá das escolas, dos funcionários, dos pais, dos educadores, né, funcionários públicos, manteve muitas iniciativas. E, às vezes, com o apoio de algumas organizações, ou da universidade, ou do CEPAGRO, ou de outras, conseguiram manter essas atividades, né? E a lei da compostagem tem dado alguns frutos, né? A cidade iniciou agora um sistema de coleta de verdes, né? Então, é bem inédito, a coleta, ela vai passar periodicamente nos bairros para coletar podas, verdes, roçagens, resíduos de jardinagem. A gente começa agora a cobrar a implementação da lei da compostagem, né? Que são as metas, eu vou falar um pouco mais para vocês num próximo momento aqui. Mas a grande força aqui, eu acho que é o tecido social e a massa crítica que vai sustentando essas ações. E o poder público municipal, o poder executivo, perde muito essa oportunidade. Sabe, Cecília, a gente apresentou um projeto de uma rotatória com jardins filtrantes para a região do Campeche, um lugar que tem sido um problema gravíssimo ali, e que tem problema de alagamento, e que tem problema do PDS. A gente apresentou o projeto, levou os técnicos da prefeitura, da Secretaria de Mobilidade, colocou tudo na mão, mas a coisa não sai. Eles preferem passar asfalto, né? A gente ficou numa luta por uma estrada parque na região do norte da ilha, que é um absurdo. Ele foi lá e passou asfalto. Não tem ciclovia, não tem pedestre, não tem nada. É um asfalto de via rápida num lugar com características rurais ainda que vai descaracterizar completamente, né? A percepção deles é alargar a praia, a percepção deles é construir em duna. Então, a gente precisa desse espaço institucional para ter essa voz, ser essa caixa de ressonância dessa nossa visão ecológica, mas também para a gente levar que existe um contraponto. Não dá para deixar essas visões tomarem conta e serem a única voz a falar e a se posicionar e a promover o desenvolvimento, né? A gente precisa, sim, de fato, conseguir ser esse outro lugar também, né? Esse contraponto. Muito obrigado. Estou impressionado aqui, estou um pouquinho sem palavra, tenho que confessar, assim, porque vocês dois aqui acabaram de soterrar de ideias, de propostas, estou um pouquinho aqui digerindo. E usando a palavra digerir aqui, eu acho que ela é muito pertinente aqui, porque acho que a gente... Me tocou muito tua fala, Marquito, de, né, começar pela alimentação, né? Vamos começar, porque eu acho que nos primeiros contatos com o mundo, né, é pela boca, né? A maneira que a gente come, né? E aquela história que o Krenak conta muitas vezes, né? Quando ele falava para os índios, né? Que, tipo, tem muito branco. Lá fora da floresta tem muito branco, mas tem muito mesmo, assim, muito. E aí o índio pergunta, mas onde eles arranjam tanta comida e onde que eles jogam tanto lixo, né? Assim, se eles são tantos assim, né? Então, eu acho que se preocupar com um funcionamento básico, trazer para os olhos, né, a alimentação, né, que a alimentação ela vem de um sistema natural, entender que ela vem de um sistema territorial que está ali, preferencialmente o território onde a gente vive e não importado nas costas do caminhão de será quantas centenas de quilômetros, né? E saber onde vão, você citou, né, o saneamento, onde vai no seu esgoto, onde vão nos seus resíduos orgânicos, né, no seu ciclo ali, e a gente lidar com a vida real, né? Não se ficar se preocupando com, eu sou um consumidor, você consumia mais, como que está o PIB, essas ficções ali que a nossa sociedade namora perigosamente, né? E aí eu acho que, assim, eu acho espetacular o trabalho de vocês dois, assim, dessa maneira de se ancorar, né, nas coisas básicas da vida que a gente precisa, né, que são justamente uma alimentação, né, e é muito bonito, e eu acho que eu fico muito tocado também pela fala da Cláudia, né, dizendo que, assim, talvez o maior poder político está na horta e não entrando naquelas assembleias, né. Tem uma série de perguntas, mas acho que depois eu vou fazer. Cecília, você quer comentar alguma coisa também? Nossa, realmente, até a Heloísa perguntou para o Marquito se ele dorme. No meio da sua fala, aí você falou, não, acordei às 6 horas da manhã. Eu falei, bom, então ele dorme, porque se ele acordou, é porque em algum momento... Olha, já dormi bem mais, hein? Já dormi bem mais. Porque realmente, assim, eu acompanho e recomendo que vocês entrem para acompanhar o Marquito no Instagram. É, assim, maravilhoso o trabalho que ele faz. Eu sou fãzona, né? Então, eu
estou sempre acompanhando realmente todas as ações dele, todas as atividades, né? Como é que ele leva as pessoas, como ele ativa, né? E tem a Cláudia, né? A Cláudia eu conhecia há um bocado de tempo atrás, não me lembro nem quando foi, acho que foi 2009, por aí, 2010, sei lá, né? Por uma rede internacional de Food for Cities, que ela entrou falando que era de São Paulo, em inglês, e aí eu entrei em contato com ela, eu estava preparando para escrever um livro, aí entrei em contato com ela e tal, e aí de lá para cá a gente se conectou. Já tem tempo, hein, Cláudia? Caramba, passa rápido. E eu acho que vocês realmente trazem uma visão de abundância, né? Porque eu acho que a gente vive uma sociedade da falta, da carência, né? Essa sociedade trazida por essa visão neoliberal, capitalista, de exploração, onde vê a natureza e as pessoas como recursos, né? Recursos humanos, recursos naturais. Quer dizer, vou lá e exploro a natureza, vou lá e exploro as pessoas e acumulo a riqueza na mão de poucos, né? Então, eu acho que essa lógica ela é extremamente perversa e ela é destrutiva, né? E eu acho que a gente está vendo aí a necropolítica em ação, né? Tudo que fala de morte está acontecendo, está indo rapidamente, e quem trabalha pela vida está desesperado, né? Porque a gente tem um olhar completamente antagônico com o olhar vigente. E aí, quando a gente tem pela fala, né? Pelo que vocês estão, pela ação de vocês, é uma ação pela abundância, né? Pela vida. Eu sou apaixonada por semente. Eu não posso, assim, eu conheci já um monte de gente catando semente, né? Felizmente eu tenho 2 netas que são assim, que elas são colecionadoras de sementes e pedras, né? Então, uma é sementes e pedras, a outra é sementes. E não sei se foi muita influência, mas enfim, ela é fascinada porque ela sabe que a semente vai plantar, vai nascer uma plantinha que vai dar para a gente comer e ainda vai sobrar um monte de milhares de sementes para a gente plantar muito mais. E esse ciclo da vida é absolutamente rico, né? Então, eu acho que a gente tem que investir nisso, né? Que a gente está fazendo, até que eu acho que esse webinar realmente é para lançar mais sementes, que eu tenho investido muito, né? Em cultivar conhecimento, cultivar pessoas, relações. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é o que vocês fazem no cotidiano de vocês numa outra escala, né? Para atingir muito mais pessoas, né? E eu acho que parte do pequeno para chegar nesse momento em que vocês estão podendo ter essa atuação. E eu acho que é isso aí, né? Eu até acho que eu já falei aqui em outros webinars, eu acho que comer é um ato político, né? O que eu como, o que eu aceito, né? Que entre dentro de mim, né? Que água que eu bebo, né? São atos políticos, né? Eu não compro água de garrafa. Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu ando com minha garrafinha sempre, né? Aonde eu for é a água que eu vou beber. Eu não vou tomar água engarrafada. E o Pierre idem, né? E assim os nossos alunos todos começam a aula e a gente mostra a garrafa. Na aula seguinte está todo mundo com a sua garrafa, seu copo na mesa. Então a gente consegue fazer com que as pessoas percebam essas coisas, né? Eu acho que isso daí é de uma grandiosidade gigantesca, né? E isso é contagiante, né? Eu estou assim, tremendamente emocionada, né, com a fala de vocês. Eu acho que essa riqueza da gente trocar também, que é uma coisa que a natureza faz, né? Ela estabelece relações, não tem competição no sentido de eu vou destruir você, né? Eu vou ter uma cooperação, que eu acho que é isso que também vocês estão trazendo, né? Vocês trabalham com outras pessoas, né? Tem a Cláudia com essa história da bancada, né? Eu acho que é a bancada ativista, né? São 8 agora, né? Co-deputados para uma vaga, estão trabalhando em rede, né? De vários ativistas de várias áreas. Então, eu acho que isso aí é uma fonte de inspiração gigantesca. E aí, como é que resolve essa questão de espaços em disputa, né, na cidade? Eu acho que a gente tem esses interesses macro, né, destrutivos, que realmente são as grandes indústrias que mandam, né, indústrias do alimento, indústria do agrotóxico, indústria da medicina, dos remédios, indústria da saúde, que na verdade é da doença. Como é que a gente rompe isso, né? Como é que a gente se articula na visão de vocês dois para que a gente consiga realmente construir um espaço de poder maior, né? Onde a gente consiga fazer essa transformação que é tão necessária e tão urgente, né?
acontecer? Olha, bom, os interesses estão aí colocados, né? Parece que a natureza está agora também tentando nos ajudar, porque está ficando óbvio que esses assentamentos humanos de milhões de pessoas empilhadas, eles não fazem sentido, né? E isso está sendo pensado mundialmente, né? Espero que uma das heranças dessa situação muito difícil que a gente está vivendo seja a ideia de que a gente realmente precisa espalhar melhor a população no território. Um pouco antes da gente abrir a sala, a gente estava falando da renda cidadã, né? Que os governos percebam que dar a renda direto para o cidadão é muito mais econômico, inclusive, do que ficar fazendo isenções de impostos para grandes corporações que vão depois levar o dinheiro para fora, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar nos diversos níveis, no micro e no macro, né? Estamos falando do macro, das grandes cidades, das legislações, das isenções de impostos e tudo mais. Agora, existe uma outra economia surgindo por aí, né? Solidária, justa, agroecológica e tudo mais. E uma coisa que eu costumo comentar é que a gente tem duas maneiras da gente votar. Uma delas é a cada 2 anos ir lá na urna, e aí muitas vezes a gente recebe uma lista de candidatos e tem vontade de sair correndo chorando, né? Porque não tem solução muito boa ali. Às vezes tem solução muito boa, né? Marquito, bancada ativista e tudo mais. Mas muitas vezes, principalmente nas eleições majoritárias, a gente se vê diante de escolhas horrorosas. Outro jeito de votar, a gente vota todo dia, que é com o nosso tempo, o nosso dinheiro. Então, assim, a Cecília acabou de dar aí o exemplo da água em garrafa, né? Quantos milhões são gastos em água e garrafa todo dia, inutilmente, né? E que caminho que esse dinheiro faz? E assim, essas corporações existem, obviamente, elas estão ali mancomunadas com o poder político, fizeram uma dupla ali que é muito difícil, mas uma parte disso tudo é financiado pela gente, quando a gente opta por comer uma comida de fast food, por comprar numa cadeia de supermercado comum, né? E a gente sabe o trabalho que dá ir atrás do alimento agroecológico e ser consumidor dessas redes alternativas já é um ativismo, porque você tem que se dispor, muitas vezes as pessoas se dispõem a fazer na própria casa, centro de distribuição de CSA, né, que é aqueles grupos de consumo, ou se recusar, ou ir para a cozinha, ou se a gente se reaproximar da base da alimentação nativa, porque é um absurdo a gente estar num país que é tão farto em alimentos nativos e a gente consumir uma alimentação internacional padronizada. Então, comer inhame, comer taioba, comer ora pronobis é política mesmo. Pronto. Vai entrar, Marquete? Sim, achei que tu ia fazer mais uma consideração. Não, pode ir. É tipo papo informal aqui. Não Legal. estamos num seminário acadêmico. A gente está... Hoje é bate-papo mesmo, assim, tipo... Sim. Participativo. Sim, eu acho que tem uma coisa interessante desse processo e que também tem um pouco a ver com as nossas histórias, né? O nosso mandato, o mandato agroecológico, a bancada ativista e outros mandatos que têm surgido por aí pelo Brasil, né? É muito interessante ver porque eles quebram muito uma lógica, né? Daquelas figuras que sempre estiveram ali, sempre estão ali, né?
A outra coisa que ela leva é que é o estranhamento, né? É óbvio que nós sofremos um estranhamento daquele espaço que não estava acostumado com perspectivas e com visões de mundo como a gente tem, né? Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que é possível fazer desse processo um processo mais mais verdadeiro. E eu acho que essa coerência que a gente faz as coisas, porque até vi uma pergunta aqui que rodou nos comentários, né? Tipo, como é que é isso? Como é que são vocês lá naquele espaço, né? Eu acho que a coerência é o que demarca mais verdadeiramente. Então, como é que a gente faz para aprovar um projeto de compostagem, sabe? Ele sabe que o mandato que conduziu aquilo, o mandato agroecológico, a minha fala, a presença de um monte de pessoas que praticam compostagem na cidade nos momentos de votação, aquilo é de muita coerência. Fica muito desconfortável para alguém votar contra, com todos os argumentos colocados em pauta. Além disso, com todas o diálogo com N figuras da sociedade, sabe? Então, a gente entra lá no mandato, por exemplo, numa salinha lá da Câmara. Pô, a gente tem um banco de sementes, a gente tem uma biblioteca agroecológica na Câmara. As pessoas, mais de 50% das pessoas que vão na Câmara nunca tinha ido no nosso gabinete e estão indo lá para pegar semente. Olha a viagem, sabe? A pessoa vai na Câmara de Vereadores falar com o vereador para pegar semente. Então, assim, é algo que ninguém... Chega a galera mais alternativa, chega o pessoal da agricultura urbana, na recepção da Câmara já sabe, não, nem pergunta, já vai para o Marquito, né? Então, já tem essa identidade, sabe? Dentro do espaço, a gente está lá com 3 tipos de compostagem. A gente tem feito, né? Faz banquinha de rua uma vez por mês, com banheiro seco móvel, com banco de sementes, com reivindicações, uma petição para assinar. Então, isso vai dando outra cara, sabe? Que é uma cara ativista dentro desse espaço institucional. Mas o processo institucional a gente também faz com muita qualidade, sabe, Cecília? A política de verdade. A gente faz com muita qualidade. A gente tem as equipes, o nosso mandato tem uma equipe de 8 pessoas. A galera é muito boa, sabe? Desde do apoio jurídico, do apoio institucional, do diálogo com as comunidades, né? Então, acho que entrou algum áudio aí. Tem algum áudio aberto. Então, já cortei. Então, assim, eu acho que isso é bem significativo, sabe? E a outra coisa é a gente não estar lá e promover e reproduzir os processos que são muito utilizados nesse espaço do parlamento, que é o fisiologismo, a troca de favores, vota no meu que eu voto no teu, né? Faz isso aqui que depois tem um cargo lá. Então, quebrar essa lógica, eles ficam até sem saber onde pegar na gente, entendeu? Porque não tem onde pegar. Então, isso também, quebrar essa lógica, ela é fundamental. E aí, essa lógica quebrada, ela também nos coloca numa condição que vai votar na gente, vai votar na bancada ativista, vai votar em outros ativistas, pelo a contribuição que ele tem trazido. Se for eleito, legal. Se não for eleito, legal também, porque isso, às vezes, não é aquele espaço para a gente estar, entendeu? Então, também desconstruir essa lógica. É claro que isso é legal eu falar, é fácil eu falar aqui, mas no ponto de vista prático e cotidiano, isso tem uma série de implicações. Tem uma série de implicações, por exemplo, nos territórios que a gente vai atuar. Então, o servidor que é comissionado do vereador tal, que está numa secretaria tal, ele fica lá bloqueando a ação, tem a ver com o Marquito, entendeu? Então, a nossa lei é aprovada, a lei da compostagem, a prefeitura começa a fazer uma série de ações, mas ela invisibiliza a lei. Ela não fala que aquilo é para garantir a execução da lei. Ela fala nosso programa de compostagem, entendeu? E não fala que é para garantir o cumprimento da lei 12.000. Então, isso, e vai tirando a visibilidade, mas ao mesmo tempo, isso, como está muito construído com bases sólidas e um tecido social, isso também se perde um pouco no processo, né? Mas é essa dinâmica que a gente vive, né? A gente vive desse processo. Então, não tem como eu subir numa tribuna, num debate sobre saneamento, e eu não falar que a gente está totalmente equivocado de não ver o saneamento como recurso. Eu não tenho como subir na tribuna e não falar que da minha merda eu faço compostagem, entendeu? E falo mesmo, tranquilamente. E que esse é o grande paradigma para o mundo. Né? Então, não tem como eu não falar sobre
as soluções baseadas na natureza, os tratamentos descentralizados, a olhar para os ambientes naturais da ilha de Santa Catarina, que eram grandes filtros, jardins filtrantes, por exemplo, sabe? Então, não tem como falar que eu tenho condições de fazer isso na minha casa, enquanto um sistema individual ecológico, né? Então, tudo isso é muito prático. Então, como é que vai criticar, sabe? Se eu não estou lá fazendo demagogia, não estou lá representando um setor econômico para me beneficiar individualmente, se a gente está lá numa defesa do bem comum, né? Então, é um pouco disso, sabe? Muito legal. Assim, eu acho que essa perversão dessa ordem de castas que a gente está super acostumado e que a gente acha que a gente não consegue romper, né? Também perverter a ordem dos favores, né? Que vota no meu que eu voto no seu, e nem sabe no que está votando, porque já se comprometeu, né? Qualquer coisa que passar ali, porque eu vou precisar que ele aprove o meu projeto, então eu vou aprovar o dele. Então, isso daí é uma perversão mesmo, né? Na hora que você tira o chão das pessoas, elas não entendem o que está acontecendo, né? Eu acho que isso daí é ganhar visibilidade, né? Você passa a ser enxergado, né? E as pessoas passam a enxergar um outro lado também, porque eu acho que faz de tudo, essa coisa de não citar a lei, né? De se apropriar do projeto que foi feito e ir lá fazer campanha. Por que ele se asfalta, né? Porque asfalto dá voto. Então, eles passam o rolo compressor e o asfalto porque a população reconhece isso como progresso, né? Que é a tal aliás, vale muito a pena ler a história do progresso, né? Para a gente entender o tamanho do problema que é essa cultura, né? De devastação, e achar que com isso a gente está num crescimento econômico. Então, eu acho que essa perversão que vocês colocaram aí é sensacional, porque a gente passa a ver o fechamento desses ciclos destrutivos, né? E passa a ser ciclos construtivos. E a gente hoje está no dia do marco do saneamento, né? Que certamente foi aprovado no Senado, que já estava tudo certo, né? Para passar. E eu queria saber a opinião de vocês do marco do saneamento. Já que você falou de merda, eu quero saber o que você acha dessa visão de tratamento que está dentro do marco. Sem trocadilho, tá? Tá, é comigo ou com a Claudinha depois eu? Hein, Claudinha? À vontade aí, vocês se entendem. Então, a gente a gente até tem uma nota publicada no nossas redes sociais hoje, e de fato a gente tem um debate muito presente, assim, né? Primeiro, que a gente tem um déficit de saneamento básico, isso é um dado concreto e real no Brasil, né? Isso do ponto de vista de saúde pública é um dos grandes problemas. A gente tem aí uma série de doenças e uma série de custos do ponto de vista de saúde pública oriundos da falta de saneamento básico, né? E a gente imagina, olha o contrassenso, a gente numa crise sanitária profunda, a gente está votando esse marco do saneamento, né, que abre essa perspectiva das privatizações e de tratar a água como uma mercadoria simplesmente, né, e não como um direito. É fundamental a gente fazer essa reflexão, porque a resposta é essa: mas se até hoje não funcionou assim, agora vai melhorar com a privatização, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem aí vários indicadores e estudos demonstrando que onde esse serviço é privatizado, com certeza vai ter acesso e vai ter condições daqueles que vão poder pagar por esse serviço, né? E aí quebra o princípio da universalização do saneamento. E grande parte de nós que tem acesso ao saneamento básico, enquanto um instrumento das concessionárias, a gente paga esse serviço, mas parte desse pagamento é para garantir a universalização. Então, a gente paga por aquele serviço que nos presta, mas paga também para garantir que outras pessoas que não podem pagar tenham, né? Agora, o debate é um debate do ponto de vista estrutural. Agora, eu quero discutir também do ponto de vista dos princípios desse saneamento, né? Primeiro, para a gente ter água, a gente tem que ter áreas preservadas. Para a gente ter água potável nas cidades, a gente tem que ter lugares preservados.
E onde tem água é porque tem ou uma unidade de conservação, ou porque tem um território demarcado tradicional, ou porque tem uma área que não foi destruída e que ela é o lugar de captação de água, né? Então, a Querechu, que é uma grande companheira nossa aqui, uma liderança indígena aqui do Morro dos Cavalos, ela fala: se vocês estão bebendo água lá na ilha, é porque o nosso território aqui está produzindo água, está produzindo água para vocês, né? Então a gente perde essa dimensão. A grande massa perde a dimensão de quando a gente abre essa água veio de algum lugar, né? E ela tem um custo muito alto. E depois a gente destina ela para um lugar de tratamento, de um modelo de tratamento que ela não se transforma em nada. E todo esse custo de tratar a água, transportar a água, consumir a água, descartar a água, e essa água não retorna para o seu ciclo hidrológico, ela vira um problema a ser tratado, né? É uma dinâmica, é um modelo que tem que ser pensado, repensado e superado. É isso que a gente precisa superar, né? E a gente só consegue superar se a gente tiver as outras alternativas. Isso deveria estar na dimensão desse debate. E a gente sabe que o debate do marco de saneamento não está aí para fazer essa reflexão e essa superação. Ele está aí para entregar para grandes corporações fazerem usufruto, fazer exploração desses recursos. Ele não está aí para a gente superar o problema do saneamento. E essa é a grande questão na minha concepção, né? Agora, eu quero ver um modelo de saneamento baseado na natureza, baseado na descentralização, baseado na compreensão de onde vem a água. Então, Claudinha, o deputado Goura, lá do Paraná, fez um projeto muito legal lá no Paraná, que é as contas de água tem que dizer de qual manancial produz aquela água. Então, a pessoa recebe uma água, ela sabe, essa água foi produzida lá na comunidade indígena do Morro dos Cavalos, por exemplo, sabe? De onde vem a água que a gente bebe? Para trazer essa consciência de que vem de algum lugar, de algum espaço natural, né? Isso é uma legislação estadual, porque as concessionárias em geral são estaduais, né? Mas trazer essa visão. E eu quero ver esse debate acontecer, né? De ver o saneamento como um recurso e ver o saneamento na perspectiva ecossistêmica, de transformar tudo isso em garantias dos ciclos hidrológico, do ciclo da matéria orgânica, do ciclo da vida se construindo a partir do saneamento. A gente tem uma grande oportunidade. Se tivéssemos essa base técnica e de modelo e de gerenciamento, nós estaríamos no outro mundo. E aí, com certeza, a gente teria muito mais saúde, muito menos gasto com saúde pública, muito mais promoção de saúde, né? Mas o marco não está aí para fazer esse debate. O marco está aí para entregar esse serviço para a exploração econômica, é isso? Exatamente isso. Tem uma coisa assim que a nossa sociedade tem vergonha de conversar sobre cocô, né? E ao ter vergonha de conversar sobre cocô, bebe cocô, né? Então, assim, é a consequência. A gente precisa trazer essa discussão. Concordo totalmente, essa lei foi feita sob medida, né, para a privatização, e ela entra numa lógica da megalomania. E aí, a crítica que fazem ao meu tipo de ativismo e de outras pessoas é sempre assim: mas isso aí não tem escala, mas isso aí é pequenininho, mas isso aí é ridículo, bacana é milhões, né? Assim, e eu super acredito que é das pequenas soluções integradas que a gente vai conseguir resolver os problemas de maneira real. Um dos meus livros de cabeceira é O Negócio é Ser Pequeno, o Small is Beautiful, que é um livro maravilhoso, um dos livros básicos e fundamentais aí do ambientalismo. Mas o Estado brasileiro já faz 520 anos que está ali de mãos dadas com os grandes, não sei como, empreendedores, sei lá, o que não é nem empreendedores, né? São sócios do Estado, são sócios na dilapidação dos bens públicos, né? Então, o exemplo do asfalto, existe sim uma alienação e uma cultura nas pessoas
de gostar de asfalto, né? Infelizmente, a escola e toda a sociedade muitas vezes deforma as pessoas, né? Forma para afastar da natureza. Então, canalização de rio e asfalto ainda é coisa que as populações querem. Mas outro dia eu estava chegando aqui na minha casa, em plena pandemia, então faz uns 2 meses isso, e eu vi que eles estavam recapeando o asfalto, e assim, a minha rua não é uma rua prioritária, não tem trânsito, no meio da pandemia. Eu olhei aquilo e falei assim, é ano de eleição, né? Então, assim, muito dinheiro de caixa de eleição é feito colocando cimento e asfalto onde não precisa, né? Então, isso não é visto, né? Então, a gente fica, nosso Estado, e aí a direita, a esquerda, é até difícil falar mal da esquerda nessa altura, mas foi o governo do PT que fez Belo Monte, né? Que, assim, é uma tragédia, é uma tristeza, e a gente conseguiu piorar depois disso. Assim, nessa altura do campeonato, minha utopia é que todas as casas sejam iguais à do Marquito, em que o cocô lá feito, lá mesmo, abasteça de novo, traga fertilidade para o solo. Mas para a gente chegar nisso, a gente vai ter que passar por alguns passos, e a gente precisa de uma biodiversidade de soluções. O ano passado, aqui na Assembleia Legislativa, a gente fez um laboratório legislativo para soluções relacionadas à água. Vieram 21 soluções que a gente pensou, e a primeira delas é essa da normatização do saneamento descentralizado, porque muitas das soluções aqui no Estado ainda elas estão fora da lei, porque não são normatizadas. A gente está tentando ir à frente com isso. É bem difícil, não é fácil, e tem até uma emenda parlamentar que eu estava destinando para criar soluções de saneamento numa pequena comunidade do norte do estado, lá em Ubatuba, em Puruba, e aquilo, quando eu falo em prototipar política pública, é pegar R$100 mil e jogar numa pequena comunidade e ver o que é possível fazer com aquilo, né? Com fossa-filtro e tudo mais, e depois sair fazendo conta por aí e mostrar que o Estado está gastando mais, né? Recentemente deu para fazer isso porque o Estado de São Paulo foi lá no BID emprestar dinheiro para fazer um super piscinão em São Bernardo. Esse piscinão a um custo, eu sou meio disléxica com o número, mas é na escala de centenas de milhões de reais. E o piscinão tem capacidade de 900 mil metros, 900 milhões, eu sou ruim mesmo, mas na época eu tinha feito a conta bonitinha e feito a conta que se pegasse aquele dinheiro do piscinão, dava para equipar mais ou menos 500 mil residências com captação de água de chuva, fazendo um sistema parecido com o que a ASA, que é a articulação do semiárido, faz no Nordeste. A gente ia treinar milhares de pessoas a aprender a fazer captação de água de chuva usando, e aquela água, em vez de ir para um piscinão fétido, ela seria usada pelas pessoas e evitaria enchente, e não precisaria daquela obra horrorosa e nada disso, né? Então, foi feito como um exercício, mas a gente não consegue nem pautar aqui na Assembleia, a gente não consegue nem pautar esse tipo de coisa, porque a gente está num momento muito, muito conservador e atrelado a esses interesses. Para terminar, eu vou contar uma outra historinha que tem a ver com agroecologia, né? A maior frente parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo é a Frente do Agronegócio. Dos 94 deputados, 70 são da Frente do Agronegócio. E aí a gente chegou lá animado, né? Tinha um projeto de lei da gestão anterior, que era a proibição da pulverização de agrotóxico no Estado. A gente falou, vamos colocar isso em pauta de novo. Colocamos o nosso projeto de lei na fila, e aí, 15 dias depois, chega um substitutivo. Substitutivo é quando um outro deputado pega todo aquele texto, em vez de ele fazer emenda, falar, vamos mudar essa vírgula aqui, ele fala, não,
Vamos trazer este outro texto aqui. Esse substitutivo, porque a pulverização de agrotóxico ela não é legislada. Era uma coisa feita, provavelmente, pela caneta do setor, né, que escreveu e mandou tudo pronto. Era a normatização de jogar veneno. É muito pior do que a situação atual. Então, a gente arquivou o nosso projeto de lei e a gente entendeu que, naquele momento, o WO era a melhor coisa que a gente podia conseguir, porque, se comparasse assim, com um jogo de futebol, o nosso time tem 2 jogadores descalços. O time de lá tem os 11, com uniforme, patrocínio, chuteira, massagista. Então, assim, é bem complexo. E o fato de estar em São Paulo, né, ainda mais que tipo a capital econômica do país, né, como você falou, né, assim, tem uma ruralidade forte mesmo, tem uma cultura ali, né, então como estadual, né, a gente pode imaginar que realmente deve ter uma apresentação forte. Mas eu fiquei anotando aqui algumas falas, eu estou vendo também que o Marquito ficou linkando uma série de leis, etc., né? Que a gente no Rio, junto com a Cecília, junto com um grupo de várias pessoas, de várias origens, te escreveu o projeto de lei sobre telhados verdes, né? E a gente não encontrou uma lei que a gente achasse ser madura para aproveitar, então a gente partiu do zero, a gente escreveu alguma coisa que seja focado nos serviços ecossistêmicos, né? Então, eu vejo também quanto é bom quando uma dessas leis passa, porque vira uma referência para as outras cidades, vira uma referência para, né, isso aqui. Eu estou vendo que vocês estão conseguindo colocar algumas coisas aqui, né? Então, eu acho que também a divulgação dessas iniciativas, né? Eu acho que e aí vem a famosa questão que a gente sempre se faz, que é a rede, né? Somos hoje 171 às 8h15 da noite, né? Então tem gente motivada, tem muita gente com formação que está dentro do poder público, dentro das faculdades, ali. Como que a gente ganha mais força, né? Assim, eu aprendi com vocês hoje que reforça que partindo do pequeno, partindo da esquina, partindo daquele terreno baldio na frente e juntando as pessoas que a gente conhece e assim ganhando volume. E a ponte para a gente poder partir para umas articulações maiores, né? Entre estados, entre cidades, entre iniciativas de agroecologia. Às vezes, dentro de uma mesma cidade, tem assim no Rio, que é uma cidade maior, bem desarticulada, é difícil a gente conseguir ganhar força, né? Então, não sei se vocês têm alguma dica. Eu sei que a pergunta é vaga e que, na verdade, não existe a resposta mágica, né? Mas, sei lá, algumas colocações acho que pode enriquecer, que acho que é uma angústia que vários compartilham aqui. Legal. Então, eu acho que sempre que faz esse tipo de pergunta para nós, né, a gente tenta resgatar um pouco, assim, que, por exemplo, a lei da compostagem, ela não surge de uma necessidade nossa, de uma visão nossa de mundo, mas ela surge de um tecido social, né? A lei da zona livre de agrotóxico, ela vem sendo discutida no âmbito do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos Agrotóxicos e Transgênicos desde 2016, né? E ela vem sendo, não tinha um exemplo, né? Nem a lei da compostagem, nem a lei da zona livre de agrotóxicos, nós tínhamos uma referência um copia e cola da lei, né? Como classicamente se faz os parlamentos, né? Muito copia e cola, assim. Então, e isso tem elaboração, como a Claudinha falou, né? A gente faz os laboratórios, faz as rodadas da construção do projeto de lei, né? Faz etapas, né? Faz as consultas jurídicas e tal. Então, isso é bem importante. A lei da compostagem, por exemplo, ela foi utilizada como referência ou copiada pelo DF e foi aprovada lá no Distrito Federal. E hoje já está sendo implementada, né? A lei da zona livre de agrotóxicos, tem uma cidade de São Paulo que aprovou no Dia do Meio Ambiente. Claudinho, acho que foi Mairiporã, um colega nosso, Sérgio Fogel, isso, que é isso. colega, é poder da rede, né? Legal, isso mesmo, Mairiporã, isso mesmo. Eu fiquei surpreso, eu estava numa live da campanha contra os agrotóxicos, daí eu fiquei sabendo naquele dia, entendeu? Então, então tem sido espalhado, né? A lei dos direitos da natureza, a garantia da natureza como sujeito de direitos, que é muito mais um debate muito mais amplo, né? Que eu acho que é para onde a sociedade tem que caminhar, ou senão
a gente está se entregando ao colapso mesmo, né? De fato, ela também tem sido uma referência para outros, né? Que aí na Assembleia tem, né? Em São Paulo também alguém que protocolou, não foi? O Vespoli, né? O Vespoli, sim, você está falando da Sim, Câmara, né? Sim. da Câmara, Não foi a Natalini? Acho que foi a Natalini. Não sei, não sei, pode ser. Mas, enfim, a gente sabe que tem esse diálogo, né? A gente tem conversado muito com alguns outros mandatos com essas legislações, né? Mas isso é importante entender que ter essa rede de mandatos com essas características, ter os tecidos sociais que sustentam, o diálogo com as universidades, galera, o pensamento e a construção científica, ele é fundamental para a gente fazer esse diálogo. A gente não pode cair num processo desconectado e obscurantista e não estar conectado com as evidências científicas. Por isso, os parlamentos, os parlamentares, os poderes executivos deveriam estar caminhando de mãos dadas com as universidades e os centros de pesquisa e produção de ciência. Isso é inaceitável. A gente tem uma relação muito boa aqui com vários departamentos das universidades públicas, das privadas, sabe, dos institutos federais, né? Então é fundamental garantir esse tipo de articulação na construção das legislações, né? E a Zona Livre de Agrotóxicos é um exemplo. A gente está agora no processo de regulamentação, dialogando com vigilância sanitária, dialogando com a Universidade Federal de Santa Catarina, dialogando com o Centro de Informações Toxicológicas, fazendo um diálogo amplo, né, de vários atores, mas tem o Fórum de Combate aos Agrotóxicos, que é um lugar onde a gente constrói a lei. Então, é central isso, né? A gente está com dificuldade da implementação de regulamentação da política municipal de agroecologia e produção orgânica. Só que estar próximo da Rede Ecovida, da Comissão de Produção Orgânica, das entidades como o CEPAGRO, por exemplo, dos conselhos de segurança alimentar e nutricional, nos dá sustentação, porque a gente não vai sozinho fazendo isso, a gente está construindo, e essas leis já são desses coletivos e dessas articulações, né? Então, a gente consegue dar esse espaço, sabe? A pergunta do Pierre foi o que a gente faz, né? Acho que nós somos 168 aqui pessoas agora. A gente tem o desafio de conseguir conversar com quem não está na nossa bolha, porque, assim, às vezes a gente tem a impressão que existem universos paralelos, né? Nós estamos aqui conversando, é tudo óbvio, infraestrutura verde, compostagem, saneamento centralizado, tá tudo, sabe, assim, a gente está com as soluções do mundo, gente, é só sair aí e implementar, né? Agora, existem muitas pessoas que pensam de maneira completamente diferente. Às vezes eu gosto de ir nas reuniões lá do pessoal do agronegócio, na Assembleia, que você entra lá, é um outro planeta, em que você é um ET, em que as verdades lá são estabelecidas. As pessoas sentam na mesa e começam a rir. Nossa, existem umas pessoas aí que acham que agrotóxico faz mal. Gente, isso como é possível? Aí um deputado vira para o outro e fala assim, não, porque para eu me contaminar, eu teria que comer, eu não sei de onde eles tiram os números, né? Mas é assim, eu teria que comer 300 quilos de maçã por dia. E aí o outro refuta e eu não tenho nem como conversar. Eu fico lá olhando, assim, como você vai começar um diálogo? Porque existe toda uma biblioteca ou dogmas para o lado de lá, e é isso que o Marquito, inclusive, estava falando, né? Da disputa de narrativa na política, né? Nós estamos aqui num mundo, numa bolha, numa narrativa, resolvendo os problemas do Brasil a partir da infraestrutura verde, da reforma agrária, que alguém perguntou aí, do não sei o que lá, e tá tudo certo. Se a gente fosse os donos do poder, né? A gente já mudava, amanhã a gente estava em outro país. Ocorre que nós, ao que parece, somos uma ilha pequena, cercadas de uma multidão que estão com outros paradigmas. Então, como é que faz para a gente, num exercício de diálogo, compaixão, conversa, troca de ideias mesmo,
quando no fim da campanha eu fiquei um pouco assim incomodada com a ideia do vira-voto, né? Embora estivesse sendo necessário, mas partia do pressuposto que o meu voto está certo, o seu está errado, então eu vou para a rua te provar que você está errado e eu estou certa. E esse tipo de diálogo, em geral, não funciona. Então, eu não sei, eu estou colocando aqui, eu não sei como resolver. Como é que conversa com alguém que fala que agrotóxico não faz mal? Não sei, sinceramente não sei, mas acho que essa é uma das coisas que a gente precisa fazer. Outra coisa, e aí entram as pequenas ações, a compostagem, as sementes na câmara. Outro dia eu realizei meu sonho, que foi entrar de enxada pela hall de mármore, pus a minha enxada, arranjei uma desculpa lá, porque era um dia de plantar árvore. Eu falei, opa, plantar árvore? Vou trazer a minha ferramenta de casa, né? Tudo só porque eu queria entrar de enxada naquele lugar. E consegui, foi ótimo, porque eles ficavam perplexos. Primeiro, a policial que fica na porta, ela achou que talvez eu estivesse entrando lá para assassinar alguém com aquela enxada. Aí eu expliquei que não, ia se plantar árvore. Depois eu fui andando pelos corredores e gerando dissonâncias cognitivas nas pessoas. Mas, enfim, isso tem a ver com combater a naturofobia, combater a divisão social do trabalho, onde mexer com a terra é sinônimo de humilhação social, e a história do Brasil tem muitos... A história do Brasil é a história da exploração do trabalho, né? Então, realmente, isso está muito fundo na psique daquelas pessoas que hoje são naturofóbicas, né? E, para terminar, outro dia eu vi numa live, não está nem lançado muito ainda, mas um especialista em investimento aí do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Moreira, que está lançando um fundo de investimento em parceria com a MST. Então, assim, a gente precisa pegar as nossas economias, quem puder, e dar uma força, porque é ir corroendo essas frestas do sistema, né? Eu gosto de falar planta, todo mundo aqui gosta de planta, colocou nome de planta e tal. Nada como uma planta para destruir um concretinho, né? Então, colocar uma semente de amor e um pouco de composto em cada fresta do sistema para ver se as raízes destroem tudo aquilo e aquele cimento todo vira adubo para o que vem por aí, né? Muito bom, muito bom. Achei ótima essa colocação aí, né? Para a gente realmente romper, né? Pegar essas frestas e detonar o concreto, né? Ser um guerrilla garden, né? Sem britadeira, né? Com as ações, né? Eu acho que isso daí é sensacional. E, enfim, eu acho que a gente está avançado na hora. Estamos aqui ainda com discussões. Eu não sei, Pierre, se tem mais perguntas e colocações que queiram ser feitas aí do pessoal, porque já estamos encerrando aí. Mais perguntas tem. Chegando no limite do nosso tempo, para variar, a gente está sempre estourado no tempo. Dá vontade de ficar com vocês aqui a noite toda conversando, né? Porque eu acho que vocês são inspiração, né? Todos vocês são tremendamente inspiradores. A gente fez acho que esse webinar que a gente está, essa série, né? A gente conseguiu reunir pessoas incríveis que nem vocês todas as semanas. E, sei lá, eu tenho aqui várias outras coisas que eu gostaria de continuar conversando, né? Em cima do que vocês falaram, mas eu acho que pela hora a gente precisa ir fechando, né? Então, eu quero... primeiro, eu vou dizer que a gente vai continuar julho, a gente já fechou a programação de julho, e aí a gente vai entrar com outros convidados, vai ter inclusive gente de fora do país de novo, né? Virá, acho que muitas pessoas interessantes estarão aqui com a gente também, para discutir vários temas interessantes também. A gente vai trazer mudanças climáticas e paisagismo na próxima semana, com um paisagista português, que tem paisagismo como formação lá em Portugal, igual Pierre na França. Eu sou paisagista formada aqui por acidente, porque o meu curso desapareceu por conta dos arquitetos, o lobby dos arquitetos,
corporativismo. Então, mas a gente continua na fresta, né, Pierre? Rompendo essa fresta aí e formando paisagistas, né, apesar desses desafios todos. E queria agradecer muitíssimo, né, a presença de vocês dois, duas pessoas tremendamente inspiradoras, sábias, né, do qual eu compartilho muitas ideias. Eu acho que a gente tem realmente uma bolha, uma microbolha aí dentro dessa sociedade doente, né? Eu acho que a gente está conectado com a natureza, a gente tem uma outra visão da vida, né? A gente tem uma visão da vida, né? Eles têm uma visão de exploração, é diferente. Então, eu acho que é um prazer enorme estar com vocês aqui essa noite, né? E aí você vai falar da continuidade em julho? Eu acho que eu posso fechar com isso, mas eu acho que a Cláudia, o Marquito, querendo dar alguma última palavra para se despedir. Isso. Passando então para vocês. Só quero dizer tchau, estamos juntos. Estou vendo aqui carinhas que eu conheço, Sidney, Cira, mais um monte de gente. Luiz de Campos estava por aí também, mais um monte de gente que eu vou conhecer. E me colocar à disposição, a gente está junto. Eu não costumo ver inbox de Instagram, então às vezes demora muito para responder. Inbox de Facebook, se a pessoa não é meu amigo, às vezes cai numa caixa, mas assim, eu respondo todo mundo que entra em contato. Então, se eu não respondi, é que eu não encontrei, e os professores Cecília e Pierre têm meu contato de WhatsApp, então seguimos juntos. Boa noite. Marquito, assim que passar isso tudo, eu vou te visitar. Você sabe que eu perdi a minha passagem para ir para Curitiba, porque eu ia lá no gabinete do Goura e aí fechou tudo, mas me aguarde. E obrigada, Pierre e Cecília. Vem, Claudinha, vem sim. Vem aqui em casa, tem um quartinho aqui, a gente coloca aqui, pode ficar uns dias aí, curtindo. Então, galera, também agradecer, né, muito aí, Cecília, Pierre, por esse espaço. Que bom a gente poder conversar abertamente, assim, com muita tranquilidade, né, sem precisar medir as palavras. Isso é muito importante, né, para as nossas lutas que a gente enfrenta todos os dias aí nesses espaços parlamentares, né? Mas também mandar uma mensagem para a galera. Eu acho que a Claudinha é a nossa musa, rainha dessa história, que a gente não pode perder isso que é nosso, né? Que somos todos agricultores e agricultoras, e a gente é resultado dessa experimentação com a natureza, né? E a gente não pode se permitir a estar num nível de desconexão que a gente se colocou, né? De não compreender e não se compreender como parte da natureza, né? Então, a gente não pode perder esses princípios, e isso é muito construído socialmente do ponto de vista das cadeias agroalimentares, que tiram da gente a nossa capacidade de praticar agricultura. Então, não tenham medo, não tenham receio, não tenham dúvidas, não tenham medo de errar em praticar essas experiências e de experimentar, né? E nós somos resultado disso, dessas experiências com a natureza. Então, não temos mais tempo para se iludir com outras coisas, galera. Tamo junto aí. E o que a gente puder contribuir também. Passei ali meu Instagram, é Marquito Vereamor. Tem um site bem legal agora, que a gente está quase finalizando, Claudinha, que é marquitoagroecologia.com. E também tem, depois, se precisar para alguma outra coisa, a Cecília tem meu WhatsApp aí também. A gente tá aí para se conectar. Beijão, galera. Valeu. Agora eu vou jantar aí com a família. Todo mundo com fome essa hora, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Assim, eu acho que a gente está vendo webinar após webinar, que as coisas se consolidam, se confirmam. Assim, o caminho é esse mesmo. A gente está vendo que a ação pequena, né, é de pessoa para pessoa, né, é alguma coisa assim, justamente fugindo desses grandes planos que querem nos levar, né, e seus grandes problemas. Então, acho que a fala de hoje ela vem ecoar com outras falas, né, então está se inserindo num fluxo ali muito instigante, assim. Eu pessoalmente me sinto participante, me sinto ouvinte, assim. Eu vejo que temos muitas pessoas que estão lá toda semana dizendo eu não perco mais, assim. É um movimento muito gratificante. Quero agradecer a todos os participantes que estão aqui junto conosco, assim. Somos uma família. Vamos em frente, vamos seguir em julho, né? Julho com o paisagismo e mudanças climáticas, depois renaturalização de corpos d'água, jardim de chuva e teto verde,
experiências europeias, uma homenagem ao Fernando Chassé, vamos falar de paisagismo e ecogênese. Então, em julho, continuamos aqui, firme e forte, crescendo, aprendendo, dialogando. Quem tiver sugestões, quem acha que a gente pode melhorar alguma coisa, falem com a gente sempre quer melhorar. Então, se vocês têm algumas coisas a colocar para a gente, por favor, fiquem à vontade, a gente quer aprender com vocês também. Sugestões, pode ir pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, a gente está acompanhando tudo, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom final de noite, nos vemos semana que vem.